que assunto muito sério pra gente tratar hoje aqui a respeito da cidade. Vamos lá, todo mundo tá ciente, tem conhecimento do buraco que se abriu ali na lateral do rebaixamento do trem ali, do trilho do trem aqui em Maringá, na Avenida Paraná, certo? Vamos lá. Pontuado isso, a Sanepar informou hoje ainda pela manhã que o problema que ocasionou aquela abertura da cratera ali no cruzamento das avenidas Paraná e Horácio Acanelo se deu por conta do rompimento de uma rede de distribuição e não por conta de uma adutora, como havia sido divulgado. Então, está dada a informação. A tubulação de 200 e aí eu não sei como, eu quero algum especialista, milímetros, 200 milímetros já foi reparada e estão tapando o buraco que foi aberto na manhã de ontem na Avenida Paraná sobre o túnel. Supervisores da Sanepar estão acompanhando os serviços, também houve a limpeza do túnel e o trem cargueiro está passando normalmente. O aterro do local deveria estar concluído até o início da noite de hoje. A Prefeitura de Maringá informa que as duas pistas do binário esquerdo da Avenida Paraná, no sentido Avenida Tiradentes, estão liberadas para o tráfego de veículos. O lado direito do binário está liberado para conversão na Avenida Guaíra, sentido Avenida 19 de Dezembro. Permanecem interditadas as duas pistas do lado direito do binário da Avenida Guaíra, sentido centro, no trecho entre as avenidas 19 de Dezembro e Paraná. Os agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas. Esse incidente nos leva a refletir sobre o planejamento da cidade. Afinal de contas, o trânsito do centro, hoje pela manhã, virou um caos. Os motoristas não tinham alternativas, certo? Ruas e avenidas próximas ali ficaram intransitáveis, filas enormes. Inclusive, todos os que passaram por lá perceberam, notaram, como queiram, a falta de agentes para instrução. Vá por aqui, vá por ali. Não tínhamos essas figuras lá. E aí uma informação de agora à tarde, que um buraco enorme se formou lá no meio de uma das vias da Avenida Dr. Alexandre Rasgulaef. Todos esses temperos colocam uma pergunta. Existe um planejamento em Maringá para uma situação de emergência ou não? Todas as vezes que acontecer alguma coisa, se transforma num caos o centro da cidade. Eu vou começar com você, Calazans, a gente vai contabilizando o tempo aqui para a gente ser bastante objetivo, certo? Calazans, eu começo com você. Beleza. Eu acredito que esse planejamento não exista. O que existem são servidores que sempre trabalham, que sempre atuam, a equipe da prefeitura sempre vai para a rua, mas ontem, inclusive, nós falamos aqui, Paulo, sobre isso, que tem se tornado muito recorrente, não é só no centro. Cada chuva de Maringá, as avenidas estão ficando alagadas, situações caóticas têm acontecido em Maringá. Esses dias virou um verdadeiro rio lá na Carlos Borges, na esquina com a Avenida Teixeira Mendes. Um absurdo, carros quase estavam sendo arrastados naquela parte. Por que isso tem acontecido? Tem mais chuva? Tem mais chuva, o clima mudou, mas a cidade não está preparada. Está evidente que a cidade não está preparada. Maringá tem feito muitas coisas superficiais, coisas que atendem uma demandinha aqui, outra demandinha ali, mas não tem se preparado para o crescimento. Esse caos que aconteceu no trânsito hoje, não acho que seja necessariamente falha apenas de planejamento com relação ao problema que aconteceu. É falha de infraestrutura na cidade. A cidade cresceu, está aí com quase 500 mil habitantes, considerando a população universitária que não é contabilizada no censo. Temos aí cerca de 460 mil pessoas efetivamente residindo em Maringá, mas a nossa infraestrutura não acompanhou. Quando eu me mudei para Maringá, Maringá tinha 350 mil habitantes. A cidade está diferente, tem mais prédios, mas em termos de infraestrutura, especialmente infraestrutura de trânsito, muito pouco. Nós não temos viadutos, nós não temos investimentos pesados. A gente tem muita coisa meio assim fantasiosa, com todo respeito, né? A própria questão desse túnel aí que corta, beleza, bom, né? Não tem a interrupção do trânsito, mas como é que fica 20 anos depois? A gente não ouviu notícia, a gente está falando agora por conta desse buraco aí, a gente não ouviu notícia de manutenção, de adaptação, de modernização daquela estrutura. Ontem foi lembrado aqui pela bancada, as pessoas falaram, o Gilmar falou, o Celestino falou, todo mundo falou, a situação de que muito mais carros passam por esse local hoje. E só para encerrar, eu entendi, posso estar enganado, um tom de minimização na nota da Sanepar também. Porque, beleza, não foi uma adutora, foi uma rede de distribuição. Como leigo, eu não tenho a menor ideia do que se apresenta na prática. Qual a diferença de uma da outra? Exatamente. Eu sei o seguinte, todos nós sabemos, não foi um buraquinho,
Foi um tremendo de um buraco. O negócio tem 4 metros, gente, de largura ali. Entendeu? Foi perigoso pra caramba. Se for uma adutora ou se for uma rede de distribuição, até o momento, repito, posso estar enganado também, eu não vi nenhuma manifestação no sentido de dizer que não há problemas parecidos, com toda certeza, na extensão do túnel sobre a Avenida Horácio Racanello. Já deveria ter falado sobre isso. Vamos lá. Ô, Edivaldo, eu vou com você agora. É o seguinte, são 2 coisas aqui. Se você fica à vontade para falar da questão estrutural, mas eu gostaria que você começasse falando a respeito do caos que se tornou. Agentes de trânsito, a gente praticamente não viu nesse momento. A gente não viu um plano da própria CEMOB para direcionar o trânsito, para criar uma situação para desafogar esse trânsito que mudou a rotina do maringaense hoje pela manhã. Antes de eu responder especificamente a sua pergunta, depois que o Celestino e o Gilmar ali terminarem de conversar, vamos continuar? Vamos continuar. Minha pergunta, Sanepar, é a seguinte: quando rompeu a tubulação, foi um rompimento e já provocou o problema, ou esse rompimento aconteceu e gerou ali 2, 3 dias para provocar isso? Eu acho que é uma informação muito importante. Talvez a Sanepar, se alguém nos ouvir com relação a isso, porque um cano é 200 milímetros a 20 centímetros, é isso? É isso, francês? Você é melhor que eu. Não. É isso, mais ou menos 200 isso aqui, milímetros. 200 milímetros. Assim, né? Mas acho que é 20 centímetros. Mas acho que é 20 centímetros. É pequeno, tá? É pequeno. Bom, vamos lá com relação à situação. Eu fiz questão de passar pelo centro cedo, diferente da percepção de vocês. Eu vi muitos agentes. O problema estava que os agentes estavam concentrados exatamente no ponto mas é disso que se trata. de confusão, quando deveriam estar orientando o trânsito um pouquinho mais distante. A mesma coisa aconteceu agora, né? Eu vinha de Sarandi e passei pelo centro, já prevendo que ia encontrar retenções ali, e lá atrás, lá na Colombo, lá na Pedutax, deveria a prefeitura imediatamente, não sei se foi feito algum plano hoje pela manhã, a prefeitura já divulgou para o cidadão, se vocês de manhã divulgaram, olha, você está vindo da Zona Norte, não vimos. Pegue determinadas rotas, eu acho que esse tempo de velocidade, eu acho que seria fundamental. Isso mostra, reforça o que nós falamos, o Calazan reforça sempre essa questão do crescimento da cidade sem o necessário planejamento. E nós já nos planejamos muito, né? Maringá é reconhecida pelo planejamento. Historicamente, é uma cidade que sempre cuidou do planejamento. Mas o que a gente observa aqui, principalmente durante vendavais, essa questão recorrente de alagamentos, aquela questão, por exemplo, do Parque do Engá, da pista emborrachada, que já virou uma piada aquilo cá entre nós, em resposta efetiva da solução do problema, tem sempre um estudo em andamento. Então, Paulo, eu acho que é necessário começar a pensar, e eu não quero, né, não é criminalizar A, B, é culpa da Sanepar ou não. Foi um acidente, né, um acidente que vai provocar esse extremo, provoca esse debate aqui. E como evitar? Eu acho que não é como evitar, é como reagir, porque trata-se de um episódio que talvez seria imprevisível, que eu acho que é. Mas nessa pergunta que se coloca, a reação não é uma reação que diz... Eu ia medir as palavras, mas não vou não. Que desencadeia outros problemas. Por exemplo, desencadeou um problema de tráfego imenso na cidade. E a gente não viu um plano aqui rapidamente divulgado pela prefeitura. Você vai tomar esse caminho, porque vai facilitar. Porque nós temos a Paraná, vamos lá, binário, direção ao centro, Paraná e Avenida Herval. E aí você tem a 19 que não é binário. E você já jogou na 19 que não tem estrutura. Se você for de manhã na 19, ela é terrível. Se você pegar a própria Herval, que é um binário, que vem aqui em direção ao centro, ela já também está lotada. A Paraná é um exemplo de que está lotada todo dia. Aí você pega o trânsito de toda a Paraná, joga na 19, que não é binário, tem que ficar claro isso, e joga em direção ao Herval. Quer dizer, você transforma essas duas vias em um lugar intransitável. Não é disso que se trata? Exatamente, Paulo. Que nós temos um sistema de tráfego em Maringá. Eu pego a Zona Norte, que converge tudo para o centro, né? Da Zona Norte, você tem a Tuiuti, você tem a Pedutax e você tem a São Paulo. Você tem 3 áreas convergindo todas para o centro. E nesses pontos de convergência ali, passando pela Colombo, e já conversamos sobre isso, da importância de há muito tempo ter feito viadutos ali, para você transformar dar um tráfego maior fluidez ao trânsito, que não acontece. Episódios como esse, infelizmente, não têm servido de lição. Infelizmente.
Quando a gente passa, sempre tem vendaval, a gente cobra, e a gente não, olha, reuniu-se a Câmara Técnica do CODEM, que já foi importante na história da cidade, olha, reuniu para pensar decisões importantes, tomarmos decisão, plano de contingência para uma situação dessa, e nada vai acontecer. Daqui uma semana, nós não vamos mais lembrar do buraco, e nem dos riscos de outros episódios, e, por favor, não estou criminalizando absolutamente ninguém, a Prefeitura não é responsável, a Sanepar não é responsável, a Rumo não é responsável, mas todos são responsáveis. Na medida em que episódios como esse deveria servir de alerta, provocar reflexões, reuniões efetivamente, para que a gente tenha um plano de contingência de reação imediata.